Olá, exercício 3 de balanceamento de equações químicas pelo método de tentativa e erro. Monte a equação química descrita a seguir, podendo pesquisar as fórmulas químicas no Google. Claro, né? Se você tem imagine que aqui você não tem essa parte aqui do caderno. Na verdade, você vai ter só enunciado como problema. E normalmente não é colocado a fórmula química do composto, o nome dado, né? Mas não é dada a fórmula química no enunciado. Então, você tem que pesquisar no Google, né, com esse nome, para se habituar a saber qual que é o composto correspondente ao nome, né? Enfim, nos reagentes, antes da flecha de reação. Então, quer dizer, você tem uma flecha de reação, né, que na verdade ela divide o tempo, é o antes e o depois. Os reagentes reagem produzindo o que? Produtos. No caso, a substância antes da flecha, a substância hidróxido de alumínio, AlOH3. Então, o hidróxido de alumínio, o AlOH3 está aqui, eu coloquei esse aqui, que na verdade é o aquoso, pode aparecer quando a equação, eventualmente quando a equação é dada, esse aqui ele não interfere em nada no balanceamento, tá? Então esse aqui é tudo de aquoso, simplesmente quer dizer que está dissolvido em água. Esse L é simplesmente o estado físico da água aqui, que é líquido, tá? Mas não atrapalha em nada no balanceamento da equação. Bom, então vamos supor, eu comecei a escrever no caderno, né, coloquei o hidróxido de alumínio, mais adicionado a, então quer dizer, mais a substância ácido perclórico, que é o HClO4. Então, HClO4, então, adicionando, né, a essa substância inicial de hidróxido de alumínio, você vai ter uma reação química que vai ocorrer formando novas conexões entre os átomos. No caso, formando esses produtos que estão descritos no enunciado. Então, vamos continuar. E nos produtos, depois da flecha, produz substâncias perclorato de alumínio, a LClO43, né, copiei aqui, e a substância água. Então esse I aqui na verdade é uma adição, mais água também. Montada a equação, faça o balanceamento. Então quer dizer, na verdade, a gente só montou a equação a partir do enunciado, né, lembrando que normalmente não é dada a fórmula, pode não ser dada a fórmula, no caso vocês estão estudando, né, pesquisa no Google, e aí você vai se habituar à fórmula e o nome, né? Mas simplesmente montamos a equação. Esses números, esse número 1, o 3, esse número 1, esses números que estão na frente, chamados coeficientes estequiométricos, nós vamos obter ainda, né, através do balanceamento, que consiste no que o nome diz, né? É literalmente uma balança, né, onde você vai ter uma balança em equilíbrio com as mesmas quantidades de átomos dos dois lados. No caso, o lado do tempo. O antes e o depois, o átomo não foi destruído, porque quimicamente não dá para destruir átomos. Os fenômenos químicos são de baixa energia. Eles atingem os elétrons da camada de valência, aquela mais externa, e não o núcleo do átomo. Ele não vai mexer com o núcleo, não vai formar outros átomos, por exemplo, né? Enfim, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Frase lá do Lavoisier, né? Os átomos vão apenas se reconectar, esses átomos dos reagentes vão se reconectar formando novas no caso moléculas, novos compostos químicos, né? Bom, o exercício então pediu para a gente fazer esse balanceamento e marcar como resposta o somatório, né? Somar realmente os menores inteiros coeficientes estequiométricos. Aqui só tem uma observação, né, que esse C traço, na dúvida, né, eu deixei por escrito que é o cloro, mas à medida que vocês forem conhecendo os compostos a partir do nome, né, vocês já vão saber que o Cl não é Ci, por exemplo, né? Mesma coisa que é AL e não AI, né, por exemplo. Bom, vamos começar então o balanceamento, né? O balanceamento você começa normalmente pelos elementos que estão menos espalhados. Você pode ver que o alumínio só tem um alumínio aqui e um alumínio ali, né? E você pode observar que só tem um alumínio, já está balanceado, já está igual, né? Então simplesmente notifiquei que realmente está igual. Seguir agora para o cloro, né? Por quê? Porque, de novo, ele é um elemento que aparece só nesse composto, nos reagentes, só nesse composto nos produtos, né? Então fica fácil de administrar. A gente vai colocar o 3 aqui, né? Entendo que esse 3 não estava aqui. Vou colocar para fazer o balanceamento, né? E por quê? Por causa da fórmula que está dizendo que temos 3 de tudo isso que está aqui dentro do parênteses, né? No caso, o cloro, não está escrito aqui, mas tem um cloro só, né? Esse 1 cloro está sendo multiplicado por 3, porque esse é a distributiva, né? Esse é igual na matemática. No caso, então, a gente vai ter 3 cloros nos produtos, para isso, para que fique igual, né?
coloquei esse 3 aqui como coeficiente estequiométrico. 3 cloro antes, 3 cloro depois, está igual. O hidrogênio. Bom, por que o hidrogênio? Porque, de novo, né, ele está menos espalhado do que o oxigênio, por exemplo. Olha só, o oxigênio ele aparece realmente em todos os compostos, né, nessa equação. Então, vamos para o hidrogênio. 3 hidrogênios, né, só nesse composto aqui, né, no ácido perclórico. E 3 hidrogênios, né, lembra que aqui dentro do parênteses tem um só, né, vezes 3 hidrogênios do hidróxido de alumínio. Então, como ambos estão nos reagentes, a gente já tem 6 hidrogênios nos reagentes. Então, depois que esses reagentes interagirem e formarem novos produtos, teremos que ter 3 mais 3, no caso 6 hidrogênios. Como a molécula de água só tem 2 hidrogênios, então a gente vai precisar de 3 moléculas de água para totalizar os 6 hidrogênios, né? Então, 3 moléculas dessas, cada molécula tem 2 hidrogênios, né? Aí realmente vai dar 2 vezes 3, 6 hidrogênios. De fato, né? Está igual. Bom, finalmente o oxigênio. Temos 3 oxigênios, né? Realmente é 3 vezes 1 vezes 3, né? 3 oxigênios. E aqui temos 12, né? Porque 3 vezes 4, 3 de tudo isso, né? 3 desse composto por inteiro, né? 3 vezes 4, 12 oxigênios. Depois da flecha, você pode notar que já temos 3 vezes 4, 12 oxigênios, né? 3 vezes 4, 12, vezes 1, 12 mesmo. E 3 vezes 1, 3 oxigênios. 12 mais 3, 15. E realmente 3 mais 12, mesma coisa, 15 também está igual. Para todos os elementos, então, a gente tem a mesma quantidade antes e depois, desde que tenha a presença desses coeficientes estequiométricos aqui, né, na frente dos compostos químicos. Perceba que eles são interdependentes, né, para que se mantenha essa igualdade. Por exemplo, se eu colocasse um 2 aqui e mantivesse o resto, ficaria com 2 alumínios aqui e um só depois, né? Então não posso alterar um deles apenas. Se eu for alterar para 2 aqui, eu teria que dobrar esse, dobrar esse, dobrar esse. São interdependentes, são proporcionais. Mas do jeito que está, ele já está do jeito que ele pede, né? Que são os menores inteiros coeficientes estequiométricos. E realmente, né, ele é inteiro e não dá para ser menor do que isso. Se eu dividir por 2, por exemplo, já fica meio, né, que é fracionário. Então vamos realizar então um somatório, né? Conforme ele pede, a resposta seja um somatório. 1 é esse número 1 aqui na frente, o 3 é esse, 1 é esse outro, o 3 é esse também, né? Então estou somando aqui, 1 mais 3, 4, mais 1 aqui 5, 6, 7, 8, né? Então realmente a resposta deu 8. Ok? Então tá jóia, então, gente. Tchau, tchau.